Quando um homem se põe a pensar, as palavras e a música, uma rúbrica da autoria de Fernando Mão de Ferro, semanalmente, sextas-feiras, 21h30. Esta semana, o convidado é Francisco Cantanhede. O tema é Alentejo, o pão que o diabo amassou. Quando um homem se põe a pensar, na Horizonte FM, com o apoio Edições Colibri. 30 anos na promoção da cultura e da ciência. O latifúndio no Alentejo terá sido a causa da miséria da esmagadora maioria da sua população. Propriedades de enorme extensão, nas mãos de um número reduzido de famílias e em volta trabalhadores, homens e mulheres sem nada de seu, vivendo ao arbítrio dos grandes proprietários, trabalhando sol a sol numa jornada que por vezes se prolongava para além das 12 horas num trabalho sazonal e de grandes sacrifícios físicos a que o ciclo agrícola obrigava. Crianças de tenra idade, mal nutridas e mal vestidas, acompanhavam os pais nas duras tarefas do campo, fizesse chuva ou sol, ou então ficavam em casa tomando conta uns dos outros. Os trabalhadores, que davam mostras das suas capacidades, eram recortados entre os demais nas praças da jorna, verdadeiros mercados humanos da ignomínia e da indignidade. A veleidade de qualquer protesto era motivo de brutalidade extrema pelos capatazes, pela GNR e pela PIDE. Os trabalhadores viviam em sobressalto devido às agressões, à prisão e ao assassínio. Levas de prisões aconteciam frequentemente, pois apesar da repressão constante, os trabalhadores organizavam-se na procura de melhores condições de vida, ou seja, por melhores salários e pela jornada de 8 horas que já acontecia no emprego industrial. Francisco Cantanhede conheceu em menino a dura vida dos campos de Montemoro Novo e, num exercício de memória, provavelmente doloroso para si, mas de grande interesse histórico, sociológico e político para os seus leitores e para a posteridade, narra-nos em pormenor e de forma ficcionada múltiplas facetas desse tempo. Muitos homens e mulheres que tiveram a oportunidade de ler o seu livro, O Cavador que lia livros no tempo de Salazar, dizem tratar-se do trabalho escrito mais conseguido até hoje sobre a vida nos campos do Alentejo e sobre os trabalhadores na década de 50 e 60 do século XX. A sua escrita envolve, cativa e desperta-nos para a terrível injustiça social que se praticou ao longo de séculos nos latifúndios do Alentejo. Cobra-te canalha na mortalha, hoje o rei vai nu. Os velhos tiranos de há 1000 anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Ergue-te ao sol de verão. Somos nós os teus cantores da matinal canção. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Como nos diz o escritor Soeiro Pereira Gomes, no seu livro Esteiros, há homens que nunca foram meninos. Francisco Cantanhede é o tipo de homem que se fez a si mesmo, trabalhando e estudando. Após a escola primária, trabalhou como pastor, mas pouco tempo depois, com 13 anos, abandonou o Alentejo. Lisboa abria-lhe outros horizontes. Nada poderia ser igual em tristeza e em dificuldades de toda a ordem, à vida dos seus pais e de todos aqueles que conhecia. Trabalhando, estudando, fez a sua licenciatura em História, foi professor e atualmente escreve manuais de História para o ensino básico. Francisco, é um prazer tê-lo aqui connosco. Este seu livro é de facto um livro impressionante do ponto de vista do realismo, com que consegue descrever muito daquilo que conheceu e viveu. O que é que tem a dizer para além daquilo que escreveu? Talvez que a minha experiência de leitor influenciou de alguma forma também a escrita. E a minha experiência de leitor diz-me que, pelo menos eu, enquanto leitor, adoro ler livros que retratem, que relatem vivências, experiências, geralmente dos seus autores. Ou seja,
na minha opinião, um bom livro geralmente resulta de experiências vivenciadas pelos autores ou familiares próximos, porque são essas obras que despertam em nós emoções. E eu gosto de ler um livro que desperte emoções. Procurei, também no Cavador que lia livros no tempo de Salazar, precisamente relatar tudo aquilo que eu vivenciei e que tive conhecimento, fui tomando conhecimento até aos 13 anos de idade, todas as experiências, vivências que me impressionavam. Apesar de criança, apesar do meu mundo geográfico se limitar ao latifúndio onde vivia, eu aí talvez aos 10, 11 anos descobri que o mundo ia um pouco além do latifúndio, ia até Montemor Novo. Porque... Se me permite, eu sei que descreve no seu livro que havia pessoas que não sabiam que existia mais mundo para além do latifúndio. Exatamente. Ou muito pouco. Exatamente. Nomeadamente, eu não me recordo se conhecia alguns, mas a minha avó contava-me histórias desse género. Até eu, para escrever o livro, entrevistei dezenas de pessoas para reforçar esta informação. Entrevistei dezenas de pessoas e impressionou-me o relato de uma delas. A filha casou, foi viver para Vendas Novas, portanto cerca de 15 km de Montemor Novo. No domingo, um domingo, a mãe foi visitar a filha a Montemor e quando regressou ao seu monte comentou para as vizinhas: vizinhas, o mundo é mesmo grande, até não é que ainda há mundo para lá de Vendas Novas. Ora, isto retrata bem as vivências destas pessoas. Muitos, o mundo ia até Montemor Novo, outros, esta senhora ia até Vendas Novas. E ainda se ficou impressionado que o mundo ia para além de Vendas Novas. Ora, eu vivenciei experiências, eu costumo dizer que a infância é a fase das nossas vidas que mais nos marca e que está presente até à morte. E a infância... Todas as crianças deveriam ter o direito a ter uma infância feliz. A infância deveria estar guardada no lado mais doce da nossa memória, porque ela nos acompanha até à morte. Seria muito bom que todas as crianças, os adultos, que recordassem os seus tempos de criança de uma forma positiva, de uma forma que, quantas vezes a vida nos prega algumas partidas e nós damos connosco a refletir sobre os tempos, procuramos recordar os tempos mais felizes de forma a enfrentar as infelicidades que a vida por vezes nos prega. E eu penso que a infância deveria ser esse período, tivesse bem guardado, de um lado, como disse há pouco, no lado mais doce da nossa memória, para nos reconfortar até ao longo das nossas vidas, nos períodos mais dolorosos. E as crianças que viviam alentejanas, e eu até me atrevo a dizer, as crianças do mundo rural do Portugal salazarista, não foram felizes. Uma criança que é arrancada dos braços da sua mãe é o único assunto. Não consigo falar. Você ia falar sobre o conto? Não. Na minha opinião, as crianças do mundo rural, no tempo da ditadura salazarista, muitas delas não podem ter sido felizes. Porque eram muito jovens, ainda com 6, 7, 8 anos, eram arrancadas dos braços das suas mães para irem trabalhar e, por vezes, para bem longe. Criadas de servirem, guardar gado, e uma das histórias que o Sr. Custódio Camisola me contou é bem ilustrativa. Ele andava a guardar gado num dos latifúndios vizinhos do latifúndio que é referido no Cavador que lia livros no tempo de Salazar e, claro, a comida escasseava e a criança, com 7 anos, foi colher 2, 3 maçãs no pomar do latifundiário. Por sua infelicidade, o feitor apercebeu-se e castigou a criança. Além de uns pontapés, o que fez? Desterrou para outra propriedade do mesmo latifundiário que ficava a umas boas dezenas de quilómetros de distância da casa da mãe. Então ele esteve 3 anos sem ver a mãe, sem ver os irmãos. E como é que voltou a casa? Porque o patrão faleceu. E então só nessa altura, após o falecimento do patrão, é que ele parece que a morte aqui deu a liberdade à criança e a criança pôde voltar a casa e abraçar a mãe.
Ora, estas histórias não traduzem apenas o Alentejo, os latifúndios. Eu já ouvi histórias semelhantes contadas de pessoas de Trás-os-Montes, da região autónoma da Madeira, de muitas outras regiões do país. Portanto, o Alentejo teve características específicas, mas o mundo rural salazarista tem algo em comum. Um desses aspectos em comum foi a falta de respeito pela criança. Francisco, de facto, todo o seu livro é fascinante, não é? E uma das questões que se põe aqui também é que em muitas situações, quando não havia trabalho, quando as pessoas ficavam sem trabalho, ou quando não eram escolhidos, não é? Entre os mais capazes, aqueles que eram considerados mais capazes, de braços mais fortes para as diversas tarefas agrícolas que eram, enfim, duras, não é? É que por vezes havia mesmo fome, não é? Eu gostava de ler aqui um certezinho que até vem aqui na badana do seu livro e que diz o seguinte, para que o Francisco comentasse. Quando nada havia para meter na panela de barro, anichada ao pé da chaminé debaixo da trempe de ferro, Maria, protegida pelo lusco-fusco, conseguia ludibriar a patrulha da GNR que a cavalo se escondia junto das veredas por onde circulavam vultos de regresso a casa e, tateando com as duas mãos no chão, apanhar algumas boletas, alimentação reservada a porcos, proibida à boca de farrapos humanos. Cozinhava-as com folhas de funcho ou erva doce para enganar a fome impiedosa que exigia ser contentada. Se a ladra fosse apanhada, seguiria com o produto do roubo à cabeça entre as duas bestas até à sede do latifúndio. Na presença do dono daquilo tudo, provocada, humilhada, pediria 1000 perdões pelo crime cometido, juraria 1000 vezes não voltar a apanhar o fruto proibido a que só os suínos tinham direito. Maria deveria saber que a natureza criou a boleta para os porcos, e os porcos nasceram para a boleta. Sim, há algum sarcasmo nesse texto, mas ouvi diversas histórias relacionadas com a boleta. Selecionei essa, poderia ter relatado muitas outras, porque a GNR, no tempo da boleta, a GNR percorria os latifúndios e ai de algum trabalhador que fosse apanhado a roubar, entre aspas, a boleta. Era um crime, enfim, apanhar meia dúzia de boletas para matar a fome era considerado um crime. Não era considerado um crime não se pagar o suficiente para as pessoas não morrerem de fome. E ouvi histórias dessas, muitas histórias. Uma senhora que me contou que apanhava as boletas às escondidas e, obviamente, escondia-as em casa. Dentro das gavetas onde tinha a roupa, punha camadinhas de boleta entre a roupa que estava arrumada nas gavetas, com receio que alguém lá fosse a casa e que visse as boletas e que pudesse denunciar esse facto. Essa é mais uma das histórias, mas eu quero também destacar um aspecto, é que os alentejanos, os assalariados rurais alentejanos foram mártires, sem margem para dúvidas, mas não cederam. Houve sempre alguém que disse não. Eu costumo dizer, e até aos meus alunos, que ao longo da história houve sempre alguém que disse não. A escravatura existe praticamente desde que há sociedades, desde que as pessoas se organizaram em sociedades, mas houve sempre alguém que disse não à escravatura, mesmo quando era perigoso fazê-lo. E no Alentejo houve sempre alguém que disse não à exploração dos assalariados rurais. E destaco o cavador que lia livros, que é o Sr. António Borba, um senhor que nunca foi à escola, sabia ler e escrever. E nunca o conseguiram calar, nem a PIDE, que o levou para Caxias, esteve 9 meses em Caxias, simplesmente por ter participado numa manifestação a pedir trabalho. Não havia trabalho, apenas a Til Pondina, a mulher do Sr. António Borba, trabalhava, a jornada era insuficiente para alimentar o casal e os 6 filhos, e então o Sr. António Borba organizou uma manifestação junto à Câmara Municipal. Não foi uma manifestação de protesto, foi uma manifestação a pedir trabalho.
porque quando, nos períodos de maior desemprego, as câmaras municipais, por vezes, conseguiam dar trabalho aos chefes de família que viviam situações mais problemáticas. E então juntaram-se 40, 50 homens junto à Câmara de Montemoro Novo a pedir trabalho. E a resposta foi a violência, a perseguição e a prisão. Não foi nessa altura que morreu um trabalhador? Não, foi nessa. Eu penso que foi nessa altura, mas um pouco posterior. Aqui este período que eu relato foi aí no livro, foi precisamente o Sr. António Borba, que eu conheci pessoalmente, e que me relatou todas estas experiências. Já agora reafirmo, tudo o que está nesse livro é verídico, por muito que isto doa a alguns, é a verdade nua e crua que aí consta. Já fui questionado, mas isso era mesmo assim? Ainda hoje há testemunhas lá, no Alentejo, neste caso na região de Montemoro Novo, que poderão confirmar que realmente era assim. Nós conhecemos, enfim, a tragédia que se abateu sobre o povo no Alentejo, enfim, porque de facto a divisão da terra era uma divisão muito antidemocrática, se assim poderemos considerar, não é? Com grandes latifúndios e com milhares de pessoas às vezes, por vezes à volta do território, sem qualquer forma de sobrevivência, a não ser de facto o seu braço de trabalho. Infelizmente, não é só no Alentejo, o Francisco já frisou que a situação era muito má também praticamente em todo o país, e eu gostava de introduzir aqui uma música, uma canção de alguém que teve a ousadia de cantar sobre estas questões do território e da propriedade e que não teve sorte, né? No tempo da ditadura de Pinochet foi assassinado. É o Vítor Jara, que canta uma canção do Daniel Viglietti, um uruguaio. Portanto, a música e a letra é do Daniel Viglietti, uruguaio, como disse, e canta o Vítor Jara, chileno. Vamos então ouvir Há-de-se lembrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Francisco, se fosse hoje, o livro está praticamente esgotado, obviamente, não é? Gostaria de acrescentar mais alguma coisa para além daquilo que escreveu a este livro? Por exemplo, este conto que o Francisco escreveu para integrar a antologia do conto alentejano, que é um conto extraordinariamente duro de ler e que se chama Batata, o menino que não foi criança, nem chegou a ser homem. Este conto poderia integrar perfeitamente este livro também, não é? Dado o seu dramatismo perfeitamente integrado naquilo que o Francisco falou sobre as crianças. Perfeitamente, até porque ele é referido no livro, mas de uma forma bastante ligeira. E aí na antologia do conto alentejano, de uma forma aprofundada. Quer contar assim por alto, muito por alto? Sim, o Batata foi a história que eu ouvi contar à minha avó durante quase a vida toda dela e sempre com lágrimas nos olhos, porque o Batata era irmão da minha avó. E então, como o pai faleceu, a mãe ficou sozinha com 6, 7 filhos. E o que aconteceu? O Batata, o vendedor ambulante,
que percorria os montes a vender objetos de barro, passou pelo monte e informou a mãe do Batata que havia um lugar numa herdade distante para guardar perus. Então sugeriu que o Batata fosse ocupar esse lugar. E que idade tinha o Batata? O Batata teria 7, 8 anos. O Batata foi com o vendedor ambulante, despediu-se dos irmãos, da mãe, e a mãe e a família apenas tinha informações do Batata quando o vendedor ambulante passava pelo monte. De resto não havia qualquer contacto. E então o Batata tomou conta dos perus, mas teve o azar de um dia uma criança com 7, 8 anos adormeceu e a raposa que andava por perto logo matou alguns perus. O Batata chorou nessa noite, chorou sem saber o que fazer. Calou. Mas o feitor acabou por contar os perus e achou falta de 3. Então anda cá, meu filho da puta. Foi esta a expressão que terá usado, de acordo com o que mais tarde vieram a relatar à família, e terá sovado de tal forma a criança que lhe provocou a morte. Então, quando o vendedor ambulante voltou ao monte, logo a mãe correu para saber notícias do seu Batata. E responde-lhe o senhor: "Oh, mulher, o gaiato foi enterrado há 15 dias. Ora, eu questionei a minha avó: "Avó, mas vocês não fizeram queixa do homem? Não deixaram ficar as coisas assim?" "Oh, filho." A minha avó chamava-me o filho, que era o neto, mas tratava-me por filho. "Oh, filho, tu não sabes quem era? Eram pessoas muito, muito poderosas. Não merecia a pena a gente queixar-se, que aquilo eram pessoas com muito poder. E tiveram o poder de assassinar uma criança e nem sequer informar a família. Foi enterrado certamente como um animal, e nem a família foi informada do funeral da criança, se é que teve funeral." São coisas tão incríveis que até custam a acreditar, não é? Mas não tenho dúvidas que aquilo que me conta são Daí alguns leitores me questionarem: "Mas isto é tudo verdade?" Claro. Francisco, quando acabou a escola primária foi guardar o quê? Vacas, cabras? Primeiro porcas parideiras durante alguns meses e depois ovelhas. E criou-se eu costumo dizer que o meu respeito pela natureza e o meu afeição pelos animais, penso que despertou aí. Porque criou-se uma relação de amizade entre mim e algumas ovelhas. Eu tinha 2 ovelhas, a mãe e a filha, que eram... Porquê? Porque eu já desejava deixar o Alentejo, deixar o latifúndio. E o pastor, eu era ajudante do pastor, o pastor, para me convencer a não abandonar as ovelhas, falou com o latifundiário e ele autorizou que eu tivesse uma ovelha. Portanto, seriam à volta de 400, eu tinha lá uma que era minha. E essa ovelha acabou por ter uma filha, que eu chamava-lhe a menina, era a esquilinha à mãe e a menina à filha. E criou-se, eram mansinhas, e eu todos os dias trazia qualquer guloseima de casa para dar às minhas ovelhas. E quando chovia, eu tinha um chapéu de chuva azul enorme, eu chamava-as, sempre que eu a chamava, elas vinham para junto de mim, e nós os 3 brigávamos debaixo do guarda-chuva. Agora imaginem o drama que foi para mim quando deixei o Alentejo e obviamente deixei a esquilinha e a menina também, porque não as pude levar para Lisboa. Também foi difícil. Mas a vinda para Lisboa também não foi fácil. A vinda para Lisboa não foi fácil, embora eu deixasse o Alentejo com uma enorme alegria. Porque o meu avô, lá está, o cavador que lia livros no tempo de Salazar, já estou a desvendar tudo, afinal, sou neto das personagens principais da história, que era o Sr. António Borba. O meu avô incutiu em mim o gosto pelo saber, o gosto pela leitura. Eu próprio, esse gosto despertou tão bem pelo facto de um dia ter encontrado no tronco de uma oliveira centenária, um tronco oco, um saco cheio de jornais e de livros escondidos no tronco da oliveira. E porquê? Porque o meu avô, sendo da oposição, e acabei por saber que ele era militante do Partido Comunista, mas embora um militante de base, obviamente, escondia os jornais do Avante, escondia livros que ele lia, proibidos,
nos troncos das oliveiras. E ele próprio acabou por despertar em mim o gosto pela leitura, porque por vezes deixava-me ler certezinhos de um jornal, ou aquilo que não corria, com certeza, que não era, não me lembro, mas que não seria perigoso eu divulgar, que eram coisinhas sem grande importância. E também, quem diria, a minha avó, que era analfabeta, também despertou em mim o gosto pela leitura, como à noite, nas noites de inverno, à lareira, à chaminé, contava-me muitas das suas histórias, da do Batata, mas muitas outras histórias. E isso tudo foi muito importante para despertar em mim o gosto pelo saber e pela leitura, tal como foi importante a minha professora primária, chamada professora primária, foi professora na primeira classe, a segunda classe. A professora que sempre me incentivou, afirmando, eu penso que foi aos 8 anos que ouvi um elogio. Escrevi uma redação e ela levou as redações para casa e na aula seguinte chamou-me ao pé dela, junto ao quadro, e o que é que eu pensei? Estava habituado a levar bufetadas todos os dias, pensei, lá vou levar, mas de outra professora da primeira classe, não desta. E logo nos primeiros dias pede-me uma composição, no dia seguinte chama-me ao quadro ao pé dela, eu chego muito receoso do que me iria acontecer, baixei a cabeça, mal ela se virou para mim, eu baixei a cabeça e responde-me ela: "Oh meu menino, não tenhas medo que eu não te vou bater, até eu gostei tanto da tua redação, gostei tanto que até a vou ler para os outros meninos ouvirem." Leu a redação e no final diz-me: "Vai-te sentar, tu és muito inteligente." Foi a primeira vez que eu ouvi um elogio. Só que as palavras da professora Jacinta influenciaram a minha vida até hoje. É fantástico. Essa simples expressão, essa simples meia dúzia de palavras influenciam, podem mudar a vida de uma criança. A influência de um professor. Daí a influência momento, da importância dos professores no futuro dos seus alunos. Francisco, eu penso que são de facto momentos deliciosos estar aqui consigo a ouvir histórias relacionadas com o seu livro e com a sua infância. Infelizmente o tempo não é muito, vamos ter que ficar por aqui. Quero agradecer, em nome desta equipa técnica, o ter-se deslocado até nós e ter compartilhado um pouco destas saborosas histórias traumáticas, mas também importantes do ponto de vista histórico, para ficarem para a posteridade e para que todos possam conhecer um pouco aquilo que acontecia nos campos do Alentejo, ainda não há muitos anos, infelizmente. Muito obrigado pela oportunidade que me deram e, se me permite, um abraço ao auditório da Horizonte FM, uma rádio onde eu também já tive 1 ou 2 programas aqui há 20 e tal anos. Portanto, este é um regresso aos microfones da Horizonte. Bem-vindo à rádio, então. Um abraço para todo o auditório. Hoje tivemos no apoio técnico o André Monteferro e a Raquel Ferreira e a Helena Gil na pesquisa informática. Estivemos então com o escritor Francisco Cantanhede, acompanhados pela música de José Afonso e de Vítor Jara. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o som da bigorna como um clarim do céu vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Teu sangue pintor reclama outra morte igual, só olho por olho e dente por dente vale. A lei assassina a morte que te matou, teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te afirmamos dente por dente assim, que um dia abrirá melhor que rirá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão
e em todas floriram rosas do Maração. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o sol da bigorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. O pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu. O pintor morreu. A morte saiu à rua. No próximo programa estaremos com uma senhora de seu nome, Margarida Tengarrinha. Alguma razão me vem à memória para associar o seu nome a este tema do José Afonso. A morte saiu à rua. Por que será?